Boa tarde, Bruna. Tudo bem? Oi, Paulo, sou eu. Ah, tudo bem. Tudo bem, e você? Tudo bem. Tô aqui com o nome da Bruna para variar. Ah, certo. Deixa eu mudar. Já achei que eu estava atrasada aqui. Marcelo ainda não tá? Ah, ele chegou. Boa noite, gente. Boa noite. Senti um ruído aqui. Boa noite, Simone. Oi. Hoje Bia não vem, porque tá no ensaio lá no 3D. Ah, então eu imagino que a Bruna também, né? Eu não sei que hora que começa o ensaio, né, na verdade, mas a Bia já tá lá. Ah, então, é É, Jack deve and Jill que estar. ela vai participar? Oi? É no Jack and Jill ou não? Ela tá participando do Jack and Jill, mas hoje eles vão ensaiar para a apresentação do dia 18 de dezembro, que vai ter. Ah, certo. Vai ser legal. Deve estar a correria. Vai, já. Já até comprei convite já. Ei! Preciso comprar. Será que ainda tem? Acho que tem. Eu acho que tem, sim. Você vai, Simone? Vou, fui convocada. Tem que ir, né? Prestigiar a filha. Vou eu, minha mãe, o Que bom. Carlos. Minha mãe vai se divertir, porque ela nunca foi assim num lugar desse. Uhum. Legal. Dona de casa, né, que não faz outra coisa, né? Ah, tá igual a minha. Ah, mas é o jeito dela, né? Mas para ver a neta, ela sai. Ah, Ah, aí sim, né? Que bom. Vó é assim, né? Quando é pro neto, é. Daí elas vão. isso, é. Aí elas se animam. Uhum. O Marcelo tá aqui no WhatsApp falando que tá tendo problemas na internet. Ah, acho que ele tá Hum, entrando agora. ele entrou, é. Vamos ver. Peça fundamental para a aula, a internet do Marcelo.
A gente espera, não tem problema. Eu não consigo ouvir. Tá sem som. Agora está conectando. Agora foi. Oi, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Agora sim. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá difícil aqui, a internet não está funcionando de jeito nenhum. Puxa. Não sei o que aconteceu. Choveu? Pior que não. Acho que é consumo excessivo mesmo. Acontece. Pois é. Então, eu estou aqui pelo celular, eu não vou conseguir usar o PowerPoint, mas a gente vai conversando. Deixa eu ver aqui. Se você quiser filmar a tela do computador, talvez. Colocar o celular para o computador. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aí a gente não te vê, né? Mas você que Aham. sabe. O que for melhor. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Não sei se vai dar para Direitos ver. do embrião. Aham. Então, em relação à semana passada, ficou alguma dúvida? Não. 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 Então, ó, eu vou ler. Eu não vou conseguir ficar segurando aqui para vocês. Eu acho melhor. Eu vou voltar aqui. E aí eu vou lendo com vocês.
É porque não tem onde apoiar, né? Pois é. Você quer mandar o arquivo pra gente? De repente? Mas se ele Não, está sem depois eu internet no mando. computador, como que ele vai mandar? Ah, é. É verdade, eu estou sem internet. Você tá sem no computador. É. Bom, Vamos para a leitura. Tá É, ótimo. vamos lá. sem problema. O que eu queria passar aqui para vocês é que a AME, que é a Associação Médica Espírita, em julho de 2003, que é isso que eu estava querendo mostrar, ela colocou na Folha Espírita ainda é essa, tá? Uma mensagem aqui que a bateria está acabando. Espera, me dá só um segundo aqui. Então, eles colocam assim. Vou mudar minha tela aqui. Bom, a AME resolveu fazer uma carta de princípios. O que é a AME? Associação Médica Espírita. Então, são médicos e espíritas, ou seja, são técnicos que uniram as duas coisas, ou seja, toda a filosofia espírita mais os conceitos da medicina para chegar a essa carta de princípios. E então eles adotaram como princípio o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, os direitos do embrião começam na fecundação, item número 1. Segundo, somos contrários a qualquer método de anticoncepção que interrompa a embriogênese a partir da fecundação. Ou seja, os métodos contraceptivos anteriores não tem problema nenhum, mas os posteriores, depois já constatada a gravidez e a fecundação, esses então não são aceitos, porque eles exterminam a vida que já começou. 3. Somos contrários a qualquer intervenção terapêutica ou não que interrompa a gestação em qualquer fase, exceto quando houver risco de morte para a mãe. Nós chegamos a comentar isso aí. Então, a única situação em que se é aceita um aborto é quando a vida da mãe corre risco. 4. Nos casos de gravidez com más formações congênitas, e aqui ele coloca entre parênteses, dando exemplo, anencefalia, hidrocefalia, cardiopatias, meningomioclocele e outras, recomenda-se a orientação à mãe e envolvidos para que conduzam a gestação até o seu termo. Então, mesmo nessas condições em que já é identificada alguma malformação, a gente sabe que não está vindo por acaso e que ninguém carrega um fardo maior do que suas forças, então recomenda-se a gravidez até o fim, até o seu termo. 5. Somos favoráveis aos métodos de controle de natalidade que impeçam a fecundação, como, por exemplo, anticoncepcionais orais e barreiras, como preservativos e diafragmas. Método Ogino-Naus. Eu, honestamente, nem conheço esse. Mas os contraceptivos são plenamente aceitos. Como ainda não existem meios para identificar quais embriões congelados que possuem ligações com espíritos reencarnantes, todos devem ser preservados. E aqui é sempre aquela discussão, acho que a gente já falou disso, que se você tem um embrião congelado, realmente você não sabe se o espírito está lá ou não, mas não nos parece lógico que a espiritualidade ia fazer com que, se já há um espírito ali, que ele vai ficar ligado ali para frente, por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, sabe lá quanto tempo esse embrião vai ficar ali. Então, hoje já se discute e não se pensa que a espiritualidade não tem alguma forma de não precisar que o espírito fique ali congelado junto com o embrião. Não faz muito sentido isso.
mas naquela época, como era 2003, não se tinha tanta informação adicional, eles colocavam como sendo a preservação, né, do embrião congelado como sendo uma característica importante. Número 7. Somos contrários no momento atual à clonagem humana, tanto reprodutiva quanto terapêutica, tendo em vista que não podemos realizar experiências em seres humanos vivos. Então, o feto, seja em qual etapa da embriogênese ele estiver, ele já é um ser humano vivo. Então, não se pode fazer experiência com ele. Assim como não se deve fazer com animais também. E número 8, é preciso implantar um trabalho preventivo de orientação sexual pelas AMEs, né, que são as associações médico-espíritas, junto aos pais e educadores, bem como as crianças e adolescentes. É que essa é a grande essência de tudo, é educar a população para essa necessidade que é algo de fundamental importância. Ainda ontem a gente estava conversando aqui num grupo de estudo que hoje parece que ele já existe, por exemplo, uma pílula que, se você tomar no dia seguinte, você não precisa se preocupar com relação à AIDS. Mesmo que você tenha feito sexo sem nenhuma prevenção, e você não sabe se a pessoa tem AIDS ou não, mas se você tomar essa pílula no dia seguinte, você não vai contrair a doença. Então, veja a que ponto chegamos, né? Ao invés de se educar, de se colocar a questão de respeito, de entendimento sobre a questão da sexualidade, não. Vão se criando escapes, né? Caminhos alternativos para que tudo continue liberado, promíscuo, do jeito que você quiser. Não importa. Se você não teve tempo, não se precaveu, você toma uma pílula no dia seguinte e está tudo bem. E a gente sabe que, do ponto de vista espiritual, o corpo físico é o nosso maior instrumento, é a nossa maior riqueza, porque a gente só está aqui nessa existência por causa do corpo físico. Então, se para tudo que for acontecer na vida a gente vai ter que tomar uma pílula, né? Da mesma forma, tem muita gente que fala assim: eu arrebento de beber, eu arrebento de comer, depois eu tomo lá um remédio, uma pílula, um chá, alguma coisa e está tudo bem. Não é assim que funciona. Pode estar tudo bem um dia, uma semana, mas algum tempo à frente o organismo vai gritar, e vai gritar feio, ainda se as consequências não forem piores, de cânceres, tumores ou cirurgias necessárias, seja o que for. Então, a nossa saída perante as questões da vida não pode ser através de elementos externos. Nós temos que fazer através de elementos internos, que é a nossa autotransformação e a educação, orientação do nosso próximo. É assim que a gente vai mudar a humanidade. Não é através de coisas do mundo exterior. Não são através de pílulas, não é a pílula que vai tirar a ansiedade, né? Nós não estamos dizendo com isso que nós somos contra a você tomar um remédio. Não, muito pelo contrário, porque há situações em que você perdeu o controle da sua máquina orgânica, então você precisa, sim, de um remédio. Então você vai ao médico, vai ao psiquiatra, ele vai te dar um remédio e tem que tomar. Contudo, isso não pode ser uma mamadeira. Isso tem que partir de uma mudança interior para você se tornar saudável. Então, como é que você sai dessa? Você toma a pílula por um tempo, mas tem que fazer tratamento psicológico. Que essa é uma forma de você sair da condição em que você se encontra hoje. E, além do tratamento psicológico, é altamente recomendável que se faça um tratamento espiritual. Porque também não se consegue delimitar até onde um termina e o outro começa. Então, na maioria dos casos, os dois estão juntos. Então, é necessário, sim, um tratamento espiritual. O que é um tratamento espiritual? Basicamente, é a bioenergia, ou seja, o passe
né, que muita gente, todo mundo pode aplicar, na verdade, mas as casas espíritas, elas conhecem esse assunto muito bem. A água fluidificada faz parte da terapêutica espírita e também o tratamento, a terapia da desobsessão. Quando a gente vai fazer, né, a conversa com espíritos que eventualmente estão ligados a nós por qualquer razão ao longo desse processo. Então, você associando essas coisas, quer dizer, o tratamento psiquiátrico, que vai indicar um remédio, o tratamento psicológico, que vai ajudar a tirar o remédio, e o tratamento espiritual, que vai equilibrar-nos o suficiente para o entendimento das coisas, isso aí, com certeza, vai gerar eficiência no futuro. E não uma pílula tomando para o resto da vida, achando que isso vai resolver o nosso problema. Não vai. Os problemas vão voltar. E vai chegar uma hora em que a pílula não vai dar mais resultado, porque o organismo já está tão contaminado que ele não faz mais eficácia a pílula. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses procedimentos quimiátricos, né, que só visam tirar o homem da sua responsabilidade. Ou seja, eu faço o que eu quero, depois eu tomo um chá, uma pílula, alguma coisa e está tudo resolvido. Não funciona assim. A vida não vai mudar. Pelo contrário, ela vai piorar muito lá no futuro. Tudo bem? Essa é a Marcelo, eu queria ideia. saber Sim. Vamos lá, a pode falar. Associação Médica Espírita, ela fica aqui na capital, em São Paulo? Ela tem vários estados. Você tem núcleos de estudo que estão espalhados pelo estado. Me dá um minuto só, por favor. Então, as AMEs, né, Associação Médica Espírita, existe a AME Brasil, que é um grupo de pessoas que coordena essas atividades, e existe as AMEs locais, AME São Paulo, AME Rio de Janeiro, de cada estado. Eu não sei se todos os estados, mas eu acho que praticamente todos os estados brasileiros já têm a AME também. E eles fazem reuniões periódicas, algumas são abertas ao público, outras não, depende, cada uma tem um cronograma, né? E se você pegar, por exemplo, entrar lá no site da AME, eles vão dar as agendas. As AMEs têm agendas. E aí, nas agendas, eles explicam lá o que é público, o que não é, quando vai ter seminário, quando não tem. Existem várias, inclusive, publicações de livros de vários médicos da AME que são divulgados e que têm, assim, um valor extraordinário, né? Eu, por acaso, só para mostrar aqui para vocês, né? Vocês estão vendo, ó, A Construção da Mente. Esse aqui é um livro do Instituto ID, né? Que é o Instituto de Difusão Espírita, que é lá de Araras. Então, ele é um livro de neurociências e espiritualidade, né? O Walter Oliveira Salles, que é o autor, já desencarnado, mas ele pertencia à AME. Então, ele é um dos trabalhadores dessa equipe. E eu tenho um outro aqui, ó, que eu nem abri ainda, mas foi muito bem recomendado, que é tá vendo? É Psiquiatria Iluminada. Esse aqui é do Paulo Rogério Dalla Coletta de Aguiar e Carlos Eduardo Ascioli Durganti. São dois médicos também. E aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, mas tem o selo da AME Brasil. Esse selo azul aí é da AME Brasil. Então, tem muito material bom, tem coisas maravilhosas, livros, e as reuniões também costumam ser muito boas. Então, para quem gosta e quer acompanhar, é algo que vale a pena. E se vocês quiserem mais informações, entrando lá no site da AME, vocês vão encontrar muita coisa. Tá? Obrigada. Nada. Alguma pergunta? Dúvida?
Ok. Nós vamos continuar aqui no capítulo 7. Tem um item que acho que é importante falar, que é sobre a influência do organismo. Então, vamos imaginar assim, como que é feito, quem está no controle? É o corpo ou é o espírito? Espírito. É o espírito. É o espírito, né? O espírito é o piloto, né? O corpo é o carro. O carro não faz nada. Se não tiver piloto, ele fica lá parado. Então, o espírito é quem comanda o carro, né? Que é o nosso corpo físico. Perfeito, é isso mesmo. Aí, tendo essa informação, a segunda pergunta é o seguinte: o corpo influencia o espírito? Com certeza, o espírito influencia o corpo, porque ele está no comando. Agora, a pergunta é ao contrário: o corpo influencia o espírito? Sim ou não? Influencia. Sim. Também acho. Também acho que sim. Sim. O corpo influencia o espírito, sim, né? E um exemplo simples, né? Principalmente as mulheres vão entender. Você tem uma moça, uma senhora que é extremamente doce, delicada, gentil, conversa muito bem com todo mundo, que é uma doçura de pessoa e que uma vez por mês ela vira uma cobra jararaca que grita, que agride, que ninguém aguenta ficar perto. O que é isso? É um obsessor que uma vez por mês ataca a mulher? Não, claro que não, né? Isso é TPM. É algo totalmente conhecido. Então, como é que aquele espírito doce, meigo, gentil, e sempre é assim, uma vez por mês muda completamente a sua característica? Mudou por causa do organismo. É a influência do organismo sobre o espírito. Quer dizer, se o instrumento não está bem, a pessoa, o espírito não está bem, porque o seu instrumento não está bem. Então, o corpo influencia, sim, diretamente a relação do espírito, né? Se você pegar, vamos imaginar, Mozart, Chopin, Beethoven ou qualquer músico brilhante que vai pegar lá um violão que tem uma corda, ele vai conseguir tocar? Vai sair lá alguns sons, né? Mas muito distante da maestria com que eles normalmente tocariam, porque são brilhantes músicos. Mas se o instrumento não está bom, só tem uma corda, ele vai fazer o que é possível. Mas o som, naturalmente, não vai ficar legal. Vai ficar mais ou menos. Vai ficar meia boca, com uma corda só. Então, exatamente, o instrumento influencia, pode ser até o Chopin que está tocando lá, pode ser o Beethoven, mas se o instrumento é ruim, o som que vai sair também é ruim. Então, da mesma forma, nós. Se o instrumento não está bem, a manifestação do espírito também não está bem. E é por esta razão que nós realmente devemos nos preocupar em cuidar do nosso instrumento, né? Em cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa alimentação, de cuidarmos das eventuais doenças que tivemos pelo caminho, não deixarmos postergar problemas, porque esse instrumento é uma dádiva, é uma bênção, que nós não somos donos, certo? Por quê? Porque a hora que a gente morre, o corpo volta para a Terra e você segue viagem em espírito. Então, nós não somos donos nem do nosso corpo. E, por isso, ele merece muito respeito, ele merece muito trabalho e merece todo cuidado para que exatamente ele possa influenciar o menos possível na condição espiritual, para que o espírito esteja pleno nas suas funções para poder se manifestar e trabalhar na encarnação. Está clara a ideia? Muito bem. Então, esse é um dos tópicos ainda do capítulo 7. Aí o próximo é o tópico sobre deficientes mentais e a loucura, né?
Então, vamos imaginar o seguinte: o espírito, como nós acabamos de falar, se o espírito está consciente, é pleno, e tem lucidez, e ele reencarna num corpo que tem uma limitação, que tem uma paralisia cerebral, por exemplo, ele não consegue se manifestar. Veja, o espírito é lúcido, mas o corpo não permite a manifestação. Então, há casos, e naturalmente, esses casos, como nós mencionamos, né, eles não ocorrem por acaso, ocorrem por uma necessidade, em que o espírito, apesar de ter consciência do seu estado, ele reencarna num corpo limitado, em que ele não consegue se expressar. E isso, para ele, espírito, é uma bênção. É uma grande prova para os pais e familiares que têm que conviver com aquilo. Mas para ele, espírito é uma bênção, porque ele está recebendo essa limitação para não complicar-se ainda mais naquela encarnação, perante os códigos divinos. Eu acho que eu já contei para vocês aquela história dos pais que chegaram com o filho na cadeira de rodas, né, cego, sem os braços, surdo, e estava na cadeira de rodas porque ele estava na iminência de perder as duas pernas. E os pais assim estavam assim arrasados, né? Eu falei, mas aonde está a justiça divina, né? Ele já é cego, já é surdo, não tem os braços, e agora ainda vai perder as pernas, a única coisa que ele pode fazer é andar. E aí Emmanuel, que estava do lado do Chico, sabendo do que se tratava o caso, falou assim, Chico, diz para esses pais, para eles agradecerem a Deus isso que está acontecendo, porque esse nosso irmão que está na cadeira de rodas é um eminente suicida de vidas passadas, que já se suicidou por 10 vezes. E agora ele reencarnou assim limitado para não se suicidar mais, porque é a forma de parar com esse processo ele começar a se transformar. Só que a ideia e a vontade dele é tão grande de suicidar que ainda lhe sobrava as pernas para ele se atirar de algum lugar. Então, para evitar isso, o plano espiritual ainda consentiu de que ele perdesse as pernas para que absolutamente ele não tivesse condições de se suicidar. Então, aquilo que era um quadro extremamente chocante e triste para os pais, aos olhos da lei divina, era uma situação maravilhosa para que aquele espírito estancasse aquela questão do suicídio, que é a pior coisa que pode acontecer a um espírito. Então, deficiências mentais ocorrem por uma necessidade evolutiva, e tem um outro aspecto que também é importante. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas o que adianta os pais se dedicarem a um doente mental, porque ele não está entendendo nada. O cérebro dele não capta, né? Ele não tem nenhum tipo de impressão ou percepção da realidade. Então, o que adianta se dedicar a um espírito como esse, que tem, por exemplo, uma paralisia cerebral? E aí vem a grande questão, que é exatamente tudo isso que a gente está falando. Sim, o corpo está limitado e não pode se manifestar, mas o espírito está lúcido. E é o espírito que está associado ao corpo. Então, quando você direciona o seu carinho, sua gentileza àquele ser, mesmo ele não manifestando qualquer questão de resposta ou de simpatia ao seu ato de amar, o espírito está recebendo aquela energia. O espírito está sentindo aquela vibração sua e vai agradecer profundamente quando desencarnar e reencontrar essas pessoas que o amaram para abraçá-los diretamente e agradecer todo o carinho recebido ao longo de uma existência. Então, mesmo que haja uma limitação de manifestação e de expressão de sentimento e reconhecimento, mesmo assim os espíritos estão sentindo a sua energia de amor direcionada a eles. Então, nós não estamos nos direcionando a um conjunto de trilhões de células, mas nós estamos nos direcionando a um espírito. Então, todo o trabalho realizado em favor de se recuperar a saúde, de se cuidar bem destes seres, é uma bênção.
É uma grande provação para os pais, para os familiares, para o espírito que está ali reencarnado e, ao mesmo tempo, uma grande chance de você desenvolver um amor incondicional, porque é aquele amor que você doa, não tem retribuição nenhuma, né? Porque o corpo está limitado, o cérebro não permite essas reações. Mas o espírito está, sim, sentindo. E quando houver a oportunidade adequada, ele vai agradecer profundamente aquela chance. Ok? Perguntas? Aí ele fala aqui dos deficientes mentais. A loucura, né, que hoje é um termo até que é pouco usado, né, não se fala mais. Em termos de gíria, até se fala, você está louco, né? Aquele cara parece um louco. O que é a loucura, né? É quando você perde o senso da razão e extrapola no seu comportamento. Então, uma pessoa que tem lá um tipo, uma característica de comportamento e, de repente, exacerba, ultrapassa, e aquilo permanece. É um estado, né, que perdura. Não é só um momento, um lance, uma situação. Ele perdura. Então, aí diz que a pessoa está perdendo, né, o seu estado de sanidade, seu estado de consciência, e aí entre as várias nominações, né, que a ciência dá, em termos de transtornos, os mais diversos, a esquizofrenia, e por aí vai, né? Então, isso pode ocorrer? Pode. Um espírito pode ter tanto medo da vida, vamos dizer assim, uma pessoa sã, totalmente sã, o cérebro funcionando, inteligente, e aí ocorre lá um evento, alguns eventos, que isso gera um trauma e um medo tão grande na pessoa que ela começa a sair de si, a perder o controle de si mesmo. E começa assim, se mesmar, a se isolar, e começa a apresentar comportamentos estranhos ao que normalmente apresentava. Isso acontece por quê? Porque a pessoa se permitiu que isso acontecesse. Todos nós, acho que também já comentei isso com vocês, né? Perante qualquer situação na vida, nós temos 3 possibilidades. Qualquer uma, qualquer conflito, problema, desafio, qualquer um. 3 situações, quais são? Primeiro, você enfrenta do jeito que você conseguir, da forma como você puder, mas você enfrenta, você vai na luta, você derrapa, apanha, escorrega, levanta, vai e tenta resolver. Essa é uma situação. Segunda situação, você estaciona, congela. Você não consegue dar um passo à frente. A situação é tão caótica, é tão problemática, que você gela, congela. Isso muitas vezes acontece quando você está na iminência de um acidente, né? Você está atravessando a rua, de repente você olha, vem um ônibus na sua direção, e ao invés de você continuar correndo, andando, você para. Como é que você pode parar? A pessoa perde completamente a noção de execução do seu comportamento. Ela trava. Então, essa é uma segunda situação. E a terceira situação é você fugir. Foge do problema, mascara, finge que não existe, dá as costas e tenta sair dele o tempo todo. E, naturalmente, das 3 situações, a única que nos move no sentido de crescimento espiritual é a primeira, que é em você enfrentar. As outras 2, você vai postergar a resolução daquele problema. Vai jogar para frente ou vai perder a oportunidade de resolver rápido. Porque aí a vida dá a volta e pode trazer o problema com juros e correção monetária. Então, você perdeu aquela chance de enfrentar e resolver a questão. Mas eu posso não me sentir capacitado. É verdade, mas também nada te impede de pedir ajuda. Pedir ajuda familiar, pedir ajuda a companheiros, pedir ajuda de um livro, de um centro espírita, de um passe, de qualquer coisa você pode pedir. Não, isso é
é completamente aberto, cada um tem que sentir essa necessidade para ir atrás dessas questões. Então, mediante essas situações, quando eu congelo ou eu fujo, eu posso iniciar processos da dita, entre aspas, loucura, que são transtornos mentais, relacionados principalmente a isso, a fuga e ao teu congelamento. Eu não quero mais saber dessa situação, não quero resolver, tchau, e tenho raiva de quem vai lá e resolve. E aí, quando você entra nesse estado, o que acontece? A consciência, ela sempre fica cantando no nosso ouvido. Olha, você precisa resolver isso. Precisa. Não adianta você fugir. Você tem que enfrentar. E você fala, não quero, não vou. Nessa vida eu não vou enfrentar. Você fica discutindo com você mesmo. Quando chega nesse estágio, você pode também perder o equilíbrio espiritual. Porque você diminui a sua faixa vibratória. Diminuindo a sua faixa vibratória, você pode atrair espíritos na mesma faixa vibratória. E aí você passa a atuar não só pela sua energia, que já está negativa, como a energia deste que você acabou de atrair. E aí, de novo, vira uma linha tênue, que você não sabe aonde começa a mediunidade ou a loucura e aonde termina a mediunidade ou a loucura. As coisas se misturam. E aí você pode ver hospitais psiquiátricos, né? Lotados de gente desequilibrada, perturbada, onde, na verdade, elas têm muito mais uma ação de obsessão do que uma ação de loucura, da chamada loucura, da esquizofrenia ou qualquer outro item técnico, né, que a medicina usa hoje, qualquer transtorno, como é hoje conhecido. Então, a medicina, ela não é capaz de tratar, ela tem sim recursos para tratar, mas em determinados estágios, quando começa uma ação da espiritualidade, de obsessores com o encarnado, a medicina não é capaz de tratar isso. Então, aí você precisa dos recursos de uma casa espírita ou de alguém com espiritualidade para fazer o tratamento da bioenergia, da água fluidificada e da desobsessão. Então, nem tudo que é loucura. Assim, nem tudo como é doença mental é doença mental. A linha que separa um do outro é muito difícil de saber. Mas que, com certeza, uma coisa gera a outra, gera. Então, o que a gente precisa ter, né, consciência é que esses espíritos que chegaram nesse estágio são espíritos que precisam de muita ajuda. Muita ajuda. Eles não conseguem sair desse estágio sozinhos. E precisam de muita colaboração. E muitas vezes a nossa tendência natural é sempre se afastar de pessoas que chegam nesse estágio, né? Aquele ali realmente é doente, é louco, tem um transtorno, eu não tenho como ajudar. Mas, na verdade, o simples fato de estar próximo, o simples fato de ouvir, né, o simples fato de dar atenção, você já está ajudando muito. Porque é como falamos, você não está ajudando propriamente o corpo físico, mas você está ajudando o espírito. Quando nós entendemos que todos nós somos espíritos, a coisa muda de figura, né? Porque não fazemos as coisas por uma proforma, mas fazemos entendendo que eu estou colaborando com o pouco que seja, mas que já pode ser muito. Então, essa questão das doenças mentais, da loucura, da esquizofrenia, tem que ser tratadas, né, do ponto de vista médico, sem sombra de dúvida, e em muitos casos é necessário também o tratamento espiritual. E uma necessidade muito grande, né, do apoio de familiares, de amigos, para tentar amenizar aquele fardo que é bastante complexo. Eu não sei se vocês conhecem uma médica brasileira que é chamada Anísia Silveira. Tem até um filme sobre ela, é com a Glória Pires. A Glória Pires que interpreta essa médica.
E na década de 40, 50, né, do século passado, ela fez um trabalho assim extraordinário num sanatório, né, doentes mentais. E tinha de todos os tipos, aqueles agressivos, aqueles completamente quietos, e ela começou a expressar, a fazer com que esses, entre aspas, doentes, se expressassem através da pintura, da arte. Então, ela dava papel, lápis, tela, guache, tinta, pincel, tudo. E aí, esses dito loucos começaram a se expressar. E nos desenhos que eles faziam, ela começou a entender as dificuldades de cada um dos pacientes, pelos desenhos. Porque eles passavam mensagens através dos desenhos. E, com isso, ela começou a ser mais efetiva no seu tratamento, a direcionar melhor o seu tratamento. E ainda descobriu uma coisa fantástica, que muitos deles tinham a veia artística e que faziam pinturas muito legais. E aí ela começou a divulgar essas pinturas para o público, de uma forma geral. E a coisa cresceu tanto, disseminou tanto, que o filme termina ela numa galeria de arte, né, com vários críticos de arte, admirando as obras que tinham sido feitas por doentes mentais. E eram obras, artisticamente falando, consideradas muito boas, né, pelos críticos de arte. Então, é isso que a gente está falando, né? A expressão, mesmo daquele que tem este distúrbio mental, seja de que ordem for, ela continua sendo a manifestação do espírito, de alguma forma. Então, quem tiver ouvidos de ouvir, proximidade, condições de conversar, de trocar ideias, vai estar ajudando muito essa criatura. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. E um sanatório não pode ser um depósito de pessoas, né, que você vai simplesmente largar lá, enche de remédio para a pessoa dormir o dia inteiro. Não deve ser essa a orientação. A orientação é de cuidados, tal qual fosse um doente num hospital. Precisa de cuidados. Dúvidas? Muito bem. E aí o próximo tópico aqui seria a infância, né? E a infância, acho que eu também já comentei para vocês, né? Seria muito mais fácil nós nos teletransportarmos da dimensão espiritual para a Terra, né? Não seria mais fácil? Imagine, nós vimos, né, nas aulas anteriores o trabalho que dá para reencarnar. Né? Você está em perispírito, reduz o perispírito, aí ele vai, envolve o óvulo, aí gera uma energia, aí vai atrair um espermatozoide correspondente, fecunda, e aí durante 9 meses aquele processo de desenvolvimento para renascer, renasce do zero, né? Memória zerada, e começa tudo de novo. É um trabalho colossal da criação, né, de Deus para que a gente renascesse. E aí a gente pergunta assim, Deus sendo a suprema inteligência do universo, não seria mais fácil ele pegar o espírito que está lá na espiritualidade e transportá-lo para a dimensão física, já adulto, né? Não poderia ser assim? Aí a gente para pensar, se Deus é a inteligência suprema, ele poderia fazer isso. Mas é que está. E é por isso que existe a infância, que é justamente para zerar, né, os nossos contadores, a nossa memória, para recomeçarmos do zero. Em recomeçando do zero, e nós aprendemos coisas absolutamente novas, para deixar o passado de lado e criar um futuro diferente. Se nós renascesse ou fôssemos teletransportados, né, de uma dimensão para a Terra, nós continuaríamos sendo a mesma pessoa. Poderíamos aprender, eventualmente, coisas novas. Mas já existe um vício, uma tendência do nosso comportamento, porque você já é um adulto com consciência. Ao passo que, enquanto você renasce como criança, você vem zerado.
você vem pronto para receber um software novo. Você vem pronto para receber um upgrade, uma coisa melhor. Né? Então, a razão de todo esse processo de reencarnação é justamente para que a gente venha zerado, como a infância. E aí a grande responsabilidade dos pais e educadores, que é de colocar o software, é de colocar a informação nova, é de colocar o conteúdo bom naquele cérebro que está zerado. É a única chance que nós temos numa existência de realmente mudar a orientação de um espírito. Porque depois de 7 anos, e aí vai piorando. E quando chegar depois dos 14, tenta mudar um adolescente. Né? Para quem já teve experiência de educação ou conhece adolescentes ou é professor, né? Tenta mudar um adolescente, a cabeça de um adolescente. Quase você diz que é impossível. Não é impossível, mas você diz que é quase, né? Porque é muito complexo. Mas se o adolescente já recebeu uma informação nova, né? Desde o berço, desde bebê, então ele já pode crescer diferente. Se nós temos um conhecimento que é muito importante da parte espiritual, sabendo, né, da reencarnação, da sobrevivência do espírito, da mediunidade, de que o mundo, né, o universo é infinito, de todas as dimensões que nós conhecemos, etc., etc., nós vamos colocando essa nova informação naquele espírito, que pode ser um espírito velho, um espírito cheio de tendências, mas ele só vai efetivamente mudar se ele receber uma informação nova. Então, a grande chance que nós temos de fazer isso é na infância, principalmente até os 7 anos. Depois dos 7 anos até os 14 também é possível, mas já começa a ficar complicado, e depois dos 14 aí a coisa complica mesmo. Então, a razão básica de nós sermos né, infantes ou crianças é essa, é ter essa grande chance de receber um conteúdo novo, moderno, e que vai permitir a evolução do espírito. Oi, Bruna. Oiê, eu estava ouvindo vocês, eu só estava no Uber, tá? Não, tranquilo. Perguntas? E aí, essa é uma outra questão, a gente vai falar nisso na próxima aula, que eu falo bastante, que é levar, tem muita gente que é contra isso. E é essa pergunta que eu queria deixar para vocês pensarem até semana que vem. É você levar, por exemplo, o conteúdo de uma religião, não importa qual, para uma criança, desde cedo. E por que isso é polêmico? Porque há muitos pais que já pensam assim, não, religião é uma questão de foro íntimo. A criança tem que decidir quando ela já for mais adulta ou adolescente, se ela quiser ter uma religião, ela escolhe. E aí a minha opinião é, não, você tem que ensinar a religião desde muito cedo, desde o berço. E aí tem pais que não gostam disso e afirmam que não, que nós estamos ferindo a liberdade da criança. Então, deixo essa questão para vocês pensarem aí durante a semana que vem a gente volta a falar. Que é essa questão, nós devemos ensinar uma religião, seja ela qual for, para uma criança, sim ou não? Tá bom? E aí, semana que vem a gente começa deste ponto. Essa pergunta é polêmica. Pois é, exatamente por isso que eu estou deixando uma semana aí para vocês pensarem. Mas eu concordo, viu? Concordo. Acho que faz toda a diferença, desde pequenininho. Então, tá bom. Vamos fazer aqui o nosso encerramento. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bem.
Hoje foi pelo celular porque eu estava sem internet aqui, não consegui fazer o computador funcionar. Tá Então, foi tudo bem, pelo foi bom igual. Então, tá bom. Deixa eu ver se eu Marília. consigo. Deixa eu ver se eu consigo ligar uma musiquinha aqui. Muito bem. Então, vamos aproveitar esses momentos finais. Vamos fechar os nossos olhos. Aproveitar alguns minutos de paz e tranquilidade. Tão difícil durante um dia é podermos elevar o nosso pensamento na condição de nos integrarmos à consciência cósmica, a recebermos as inspirações de espíritos bons. E quando estamos aqui reunidos, temos esta oportunidade de, durante alguns minutos, dedicarmos a nossa energia, a nossa interação com estas criaturas maravilhosas, criadas pela divindade, que estão em outra dimensão, mas que amorosamente vêm até cada um de nós, conforme os graus de sintonia, exatamente para trazer aquilo que precisamos, o reconforto de uma palavra, de uma intuição, a esperança depositada no coração, a boa energia para fortalecer a nossa vontade, os nossos atos. Então, neste instante, nós, como sempre fazemos, mentalizamos os nossos amigos espirituais que trabalham na corrente médica. Mentalizamos a figura do Dr. Bezerra de Menezes, né, um grande médico brasileiro que tanto fez, não só pela doutrina espírita, como para muitos irmãos encarnados e desencarnados, através do seu amor, através do seu conhecimento técnico. Então, mentalizando ele e toda a sua equipe de enfermeiros do espaço, onde normalmente é destacado um desses enfermeiros de jaleco branco e que se aproxima amorosamente de cada um de nós, onde estivermos. E este companheiro, distendendo as suas mãos sobre o nosso ombro esquerdo, tocando suavemente, vai nos olhar com muita alegria, pedir para que pensemos em Deus, nas coisas boas da natureza, e distendendo a sua mão sobre o nosso coronário, no alto da nossa cabeça, derrama uma chuva de folículos de luz. É uma energia espiritual que ilumina o nosso cérebro e particularmente a glândula pineal no centro do nosso cérebro. E esta glândula tem a comunicação com todos os outros centros de força do perispírito e vai permitir a irradiação desta energia que podemos sentir por todo o nosso organismo, desobstruindo qualquer nó energético, fazendo com que os centros de força rodem na velocidade adequada, fazendo o alinhamento dos chakras e fazendo a produção da energia que o nosso corpo necessita através da mitocôndria das células. São trilhões de células produzindo uma boa energia que vai permitir ânimo, boa vontade,
e desejo de seguir em frente neste planeta abençoado que é a Terra. Nós agradecemos este amigo por este passe reconfortante e aproveitamos para erguer os nossos braços, porque a energia ainda está no ambiente onde estamos nesse momento. E podemos sentir também a energia adentrando pela ponta dos dedos, tornando as nossas mãos mais pesadas, cheias, repletas de luz, que fechamos suavemente e trazemos no alto da nossa cabeça para completar esta energia que nos foi trazida diretamente do mundo espiritual e trazendo longitudinalmente pelos centros de força espalhados no nosso organismo, trazendo reconforto, paz e equilíbrio para que nos sintamos fortalecidos e amparados por esses amigos. É com muita alegria que recebemos esta infusão de energias e pedimos que esses amigos também distribuam esta energia aos nossos familiares, aos nossos amigos próximos, aqueles que circulam pelo nosso lar, que eles possam, neste momento, individualmente, também receber esse mesmo passe direto da espiritualidade, abençoando e protegendo cada um dos nossos queridos familiares. Com a graça de Deus. E assim felizes por esta abençoada oportunidade. Ainda mentalizamos também aqueles companheiros que são responsáveis pela proteção dos nossos lares. É uma equipe de espíritos muito grande que vai fisicamente aos nossos lares para fazer a limpeza necessária, deixando de fora as energias negativas, limpando, queimando com as suas tochas de luz, deixando o ambiente totalmente asepsiado, aonde somente as boas energias vindo das estrelas do céu e das dimensões maiores podem adentrar por este túnel. E esta energia é manipulada por esses amigos, protegendo as paredes, o teto, o piso, tecendo cortinas magnéticas de proteção e amparo, para que estejamos isolados das energias de fora e absolutamente envolvidos pelas energias das estrelas. Agradecemos a esses irmãos que visitam todas as dependências do nosso lar. E se pudéssemos ver o nosso lar de fora, de cima, veríamos uma quantidade de luz imensa saindo pela fresta das portas, das janelas, do telhado, como se uma bomba de luz estivesse explodindo dentro do nosso lar, limpando, higienizando e nos protegendo. E assim, compartilhando estes momentos felizes com esses companheiros, nós vamos agradecendo a reunião fraterna de hoje, a troca de energias, o conhecimento, o compartilhamento daquilo que somos, daquilo que já temos. E pedimos que esses amigos, companheiros, permaneçam ao nosso lado durante esta noite, durante o repouso do corpo físico, para que preservemos as nossas energias e acordemos muito bem amanhã. Então, agradecendo a Deus e a natureza por este encontro fraternal, nós pedimos permissão para encerrá-lo, pedindo que a luz, a proteção, a paz, a alegria e o amor nos envolva hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Muito bem.
Ok, todo mundo bem? Então tá bom. Vamos tirar foto? Vamos? Prepara. 1, 2, 3 e... Foi! Aí. Boa noite, gente. Muito obrigada, Marcela. Valeu. Obrigado, Boa gente. noite, Boa obrigado, noite. gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau. Bom ensaio. Obrigada.